Livro Ajunta-te a esta carruagem, de T.L. Osborne. Continuação do capítulo 17. A senhora Osborne sempre questionou: por que as mulheres vão se sentir limitadas no seu ministério simplesmente por terem suas vozes abafadas dentro da igreja? A mensagem, o testemunho e o ministério cristão delas são 1 milhão de vezes mais necessários fora do santuário do que dentro dele. O mundo inteiro é nosso campo. Não devemos nos sentir despojadas quando não temos licença para falar na igreja. Nosso ministério e nossa mensagem conta mais lá fora, onde os pecadores estão. Portanto, em vez de nos queixarmos a respeito dos cantinhos onde sofremos restrições, vamos como mulheres erguer nossa cabeça e olhar para os campos do mundo inteiro, onde nem a tradição nem as restrições de Paulo aplicam a mínima limitação ao nosso ministério. Se nos sentimos obrigadas a obedecer a Paulo no santuário, não nos devemos sentir igualmente obrigadas a obedecer ao nosso Senhor Jesus fora dele? Devemos prestar maior obediência a Paulo do que a Jesus? Quando Jesus ordenou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16,15, deu a incumbência para todo crente, independentemente do sexo, cor, raça ou cultura. Nisso estavam incluídos ambos os sexos. Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. João 14,12 parte A. Nisso estavam incluídos homens e mulheres igualmente. Grandes líderes entre as mulheres tiveram força e coragem para comprovar esse fato. A declaração de João 14, do 12 ao 14, é para ambos os sexos, inclui as mulheres, se elas tiverem fé suficiente para crer nela e praticá-la. Se eu fosse uma mulher, reivindicaria o que está escrito em João 14, senão somente os homens poderiam ser salvos. Quando Jesus disse em Atos 1,8 parte A, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, aquela promessa era para as mulheres também, conforme o versículo 14 parte A. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2,4 parte A. Com que propósito? Para cumprir Atos 1,8 parte A. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Os dois sexos estão incluídos ali. Quando pensamos na supressão das mulheres, no sistema judaico e no fato de que sequer tinha licença para se aproximar do local do culto, estando limitadas ao átrio externo, percebemos que não foi por acaso que o Espírito Santo incluiu as mulheres na expressão. E todos ficaram cheios, a fim de que todos pudessem realizar o evangelismo. Portanto, onde nos propomos a estabelecer os limites para as mulheres? A tradição diz: é aceitável uma mulher ensinar em uma classe de escola dominical, levantar-se na igreja e testificar aquilo que Cristo fez por ela, ser uma missionária ou ministrar em uma casa, mas ela não deve pregar nem ensinar. Devemos, no entanto, tomar o cuidado de não entrar em minúcias de todo inconsistente. Se, por exemplo, uma mulher pode testemunhar fora da igreja, ela pode incluir textos bíblicos no seu testemunho? Nesse caso, quantos textos seriam permitidos antes de o testemunho ser considerado uma pregação? Se ela pode testemunhar, até que volume pode erguer a voz antes de seu testemunho ser classificado como pregação? Se ela tem licença para testemunhar aos pecadores, imaginemos que um grupo deles congregue ao redor dela. Ela tem licença de testemunhar a 10, ou a 100, ou a 1000? A que altura a testificação dela ultrapassa os limites permitidos a uma mulher? Quantas ouvintes podem congregar à volta dela antes dela se calar e chamar um homem para assumir o controle? Se ela pode testemunhar a um pecador no metrô ou em uma casa, pode também fazê-lo a alguém na calçada, em um parque ou debaixo de um pavilhão de lona? A que altura o testemunho dela deve ser proibido? Se pode falar de Cristo ao passar por um caminho, o que acontece se vários ouvintes se reúnem? Ela pode subir em uma grande pedra para os outros a escutarem?
Suponhamos que ela testemunhe na calçada. Pode subir em alguns degraus e falar mais alto, a fim de que mais pessoas a escutem? Caso seja afirmativa a resposta, poderá também subir em uma caixa, uma cadeira ou uma plataforma? Quantos decibéis são necessários para ela poder falar antes de violar os limites estabelecidos para uma mulher e intrometer-se nos domínios destinados aos homens? Se ela tem licença de orar com um só pecador, ela pode orar com 2, 10 ou 100 ao mesmo tempo? Qual cifra é grande demais para uma mulher? Se ela pode testemunhar, também está liberada para ensinar ou pregar? Qual é a diferença? Quem está disposto a definir diferenças minúsculas entre testemunhar, pregar, ensinar, evangelizar ou falar de tal maneira que as mulheres possam saber se devem obedecer a Jesus Cristo fora do santuário, tanto quanto devem obedecer a Paulo dentro de tal espaço? O exército de mulheres cristãs de hoje, educadas e qualificadas, deve continuar a guardar silêncio no evangelismo por causa de 2 declarações feitas por Paulo a respeito de um grupo de mulheres com pouco esclarecimento, que lá dos fundos da Assembleia gritavam ao marido no tocante a questões as quais naquela época não tinham qualificações nem treinamento para debaterem? As mulheres cristãs dos nossos tempos precisam ser refreadas por causa daquele costume datado? Parece-me estranho aprisionar um exército de mulheres cristãs com uma regra tão antiquada, restringindo o ministério mundial de evangelismo delas e pondo mordaça em seus dinâmicos testemunhos sobre Cristo, diante de uma crescente decadência do presente século, quando há milhares de servas do Senhor fortes e dispostas a realizar proezas para Deus. Como nós, os homens cristãos, poderíamos ser responsabilizados pelo sangue de milhões de almas perdidas que seriam salvas por meio do evangelismo das destemidas seguidoras de Cristo, se as encorajássemos a sair? Preciso perguntar a mim mesmo: seria pecado as mulheres cristãs saírem do santuário para evangelizar e ganhar almas, centenas ou até milhares, ainda que as ordens de Paulo àquelas mulheres incultas e faladeiras fossem aplicadas às mulheres modernas e cultas deste século? Prefiro desafiar as mulheres a iniciarem seu alcance evangelístico em nome de Cristo, da mesma maneira que organizam e operam seus negócios comerciais. E se for pecado diante de Deus, quando elas ganham tantas almas, que sejam lançadas na minha conta. E creio que há muitos outros líderes cristãos que têm o mesmo sentimento que eu tenho. Unamo-nos em oração por um exército de Joanas Darks para ganhar o mundo para Jesus. Um dos versículos mais relevantes do Novo Testamento é João 20:18. Na Bíblia Viva é traduzido assim: Maria Madalena foi ao encontro dos discípulos e lhes disse: Eu vi o Senhor. E então deu a eles o seu recado. Não sei por que os homens estavam ausentes na manhã em que o nosso Senhor ressuscitou. Tinham ouvido as suas palavras. Ele lhes disse que ressuscitaria, mas os discípulos se encontravam amedrontados e cheios de dúvidas. Maria Madalena, porém, estava ali. Ela o viu e o ouviu chamá-la pelo nome. Ela visitou o Senhor ressurreto. Jesus escolheu uma mulher para ser a primeira pessoa a proclamar a ressurreição. Maria Madalena pregou o primeiro sermão fazendo esse anúncio. A mensagem da ressurreição é o pulsar vital do cristianismo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. 1 Coríntios 15:17. A salvação, conforme Romanos 10, 9 e 10, está vinculada à crença de que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e à confissão pública desse fato. A ressurreição é a maior mensagem da igreja, e Jesus ordenou a uma mulher que fosse a primeira pessoa a anunciá-la. Vá procurar meus irmãos e diga que eu vou subir ao meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês. João 20:17, parte B, Bíblia Viva. Imagine só, Jesus enviou uma mulher para proclamar a mensagem mais importante à igreja, aos próprios apóstolos. Podemos proibir as mulheres de obedecerem a uma ordem de Cristo? Imporemos limites ao testemunho que elas dão a respeito do Mestre,
considerando que Jesus escolheu uma serva dele para levar a primeira mensagem à igreja, a mais vital e poderosa do cristianismo depois de sua ressurreição? Ousamos sufocar as mulheres cristãs ou limitar o número de pessoas às quais tem licença de testemunhar, após Cristo ter enviado uma mulher para proclamar a boa notícia fundamental do cristianismo aos próprios apóstolos, líderes da igreja? Maria Madalena entregou-lhes a mensagem de Cristo. As servas do Senhor podem permanecer em silêncio, considerando que tantas mulheres na Bíblia eram mensageiras de Deus? As mulheres cristãs usam as palavras de Paulo como uma desculpa para fazer pouco ou nada no evangelismo? É uma conveniência para a falta de consagração e coragem para conquistar almas por parte delas? As mulheres cristãs estão dispostas a aceitar tantas limitações no evangelismo, tendo em vista que a presença feminina só aumenta em influência e eficácia nos negócios, na ciência, na medicina, na política e no governo? Se eu fosse uma mulher, desejaria obedecer a Jesus fora da igreja, tanto quanto obedeceria a Paulo dentro dela. Se eu fosse uma mulher, gostaria de ser considerada cristã, crente, seguidora de Jesus, testemunha dele, mensageira da ressurreição e ganhadora de almas. Se eu fosse uma mulher, desejaria fazer a obra de Cristo, desejaria ter consciência de que Ele me ama, vive em mim, atua e ministra por meu intermédio. Meu corpo é seu e Ele deseja continuar atuando e ministrando por meu intermédio. Assim como Deus enviou seu Filho ao mundo, também me envia como evangelista. João 17, 18, 20 e 21. Se eu fosse uma mulher, desejaria fazer as coisas que Cristo ordenou que os crentes fizessem, ainda que fosse perseguido por isso. Meu Senhor sofreu por mim, por isso eu me disporia a padecer por Ele. Se eu fosse uma mulher, desejaria ser uma sábia, ouvinte e praticante das palavras de Cristo, Mateus 7, 24, e edificaria meu ministério de ganhar almas na rocha da fé e da ação. Se eu fosse uma mulher cheia do Espírito Santo, Atos 1:8, desejaria ser testemunha de Cristo tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Se eu fosse uma mulher, eu me alegraria porque o profeta Joel disse: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2:28, parte B. E porque o apóstolo Pedro pregou: meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Atos 2:28. Seria uma grande alegria saber que a palavra hebraica usada por Joel significa falar ou cantar por inspiração, predizer ou pronunciar um discurso, e ainda saber que a palavra grega utilizada por Pedro quer dizer falar sob inspiração divina, exercer o ofício profético, ser preletor inspirado. Se eu fosse uma mulher, ficaria felicíssimo, pois Jesus nunca fez distinção entre os sexos. Eu me impressionaria com as várias mulheres que se associaram à sua vida e ao seu ministério. Desejaria ser como a menor delas, a samaritana que tão logo creu nele, abandonou seu cântaro e evangelizou uma cidade inteira. O texto de João 4:30 e 39, parte A, diz: saíram, pois, da cidade e foram ter com ele, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher. A senhora Osborne costumava declarar que as mulheres desempenham um papel divinamente privilegiado. Embora não tenham de ser as provedoras do lar e tenham de se sujeitar ao marido no Senhor, nem por isso deixam de exercer sobre o cônjuge e o lar uma influência incomparável. Talvez por tal razão a conhecida frase tenha sido dita: a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. Minha esposa dizia que a maternidade é algo sagrado, pois excede as recompensas e as alegrias de qualquer experiência que um homem possa ter. Ela considerava a graça e a influência da mulher mais excelentes e recompensadoras do que todas as demais virtudes. Ela diz que as mulheres têm um ministério ilimitado, se quiserem fazer aquilo que Jesus ordenou: testemunhar, ganhar almas e evangelizar. O campo delas é o mundo. A doutora Daisy declarou certa vez:
Que nenhuma mulher se preocupe com as restrições impostas no ministério dela, nos pequenos cantinhos do nosso mundo chamado templos das igrejas, considerando que não há limites impostos sobre nós fora do santuário. A missão que Jesus encarregou seus seguidores de realizar só pode ser exercida fora das igrejas. Felizmente para as mulheres, não há tradições nem textos bíblicos que proíbam seu ministério à lei. Sendo assim, a mensagem deste livro é dirigida às mulheres e aos homens igualmente. Vão aonde os pecadores estão. Ponham-se em ação fora do santuário, lá nas encruzilhadas e avenidas ativas da sociedade, nos salões públicos, cinemas, parques, pavilhões, lares, trailers, debaixo das árvores, nos teatros, entre outros lugares. Contem ao mundo: eu vi o Senhor, e entregue o recado dele. João 20:18, Bíblia Viva.